Bem-vindos às entrevistas com líderes de empresas no quadro do Conselho Estratégico do Negócios Sustentabilidade 2030, um projeto lançado pelo Jornal de Negócios em 2020 e que tem como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e, em termos gerais, as preocupações crescentes em matéria ambiental, social e de governação dos cidadãos em relação às empresas. Eu sou Helena Garrido e vou conversar hoje com a engenheira Paula Teles, Presidente Executiva da Mobilidade PT. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A engenheira Paula Teles tem uma longuíssima carreira de dedicação quase cívica em defesa da mobilidade sustentável e de criar cidades mais amigas do ser humano. Identifica progressos neste caminho, desde que se começou a dedicar a esta área? Muito obrigada pelo convite, naturalmente a Jornal de Negócios, a esta maravilhosa entrevistadora que me está aqui a perder muito do seu tempo para conversar comigo e dizer que é um gosto enorme estarmos aqui a conversar. Ainda por cima nesta matéria, que é uma matéria que é do meu coração, eu costumo dizer que se tiver saúde, quando terminar a fase de trabalhar numa empresa que tem muita energia, muitas responsabilidades, basta que temos que pagar ordenados ao fim do mês, não é? Entrarei noutro modo de voo e que será esse apenas dedicado a uma associação que também tenho, que tem como objetivo exatamente também, no fundo, aquilo que é a missão também do meu escritório. Respondendo claramente a essa questão, eu posso dizer que sim, não é que também da mesma forma que eu gostava que acontecesse, não é? Todos nós vemos que todos os dias, basta andar na rua, que ainda há muito trabalho a fazer, mas efetivamente as cidades têm vindo a ser mais democráticas. O território, vamos dizer assim, e basta pensar que hoje nós temos preocupação por uma pessoa com deficiência, para uma pessoa que é cega, e quando, por exemplo, eu todos os dias no meu trabalho tenho de planear as cidades para a caminhabilidade ou para a mobilidade dessas pessoas mais vulneráveis, eu estou sempre preocupada, muito preocupada, ainda hoje de manhã estive nesse exercício, de ver se nos desenhos que nós estamos a fazer de novo, nas reconstruções do espaço público, por exemplo, se estamos a eliminar por completo qualquer 2 centímetros de altura para não inviabilizar que uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, possa andar. Ou, por exemplo, neste caso, deste trabalho pontual que tive hoje de manhã, que é, por exemplo, uma praça em Melides, onde normalmente são pessoas idosas que frequentam aquele espaço, num convívio, enquanto está dia, conversando, à espera que às vezes o dia termine para ir para casa. Isto é muito nessa onda até alentejana daquele lugar. O que nós pretendemos é que elas possam ter uma vida muito mais segura, que possam percorrer mais livremente o território de forma individual, se possível, enquanto não tiverem que andar com andarilhos ou com bengalas, não é? E isso eu acho que é algo notável. E que tem progredido. E que tem progredido. Essa preocupação. Eu recordo sempre, e aliás, no ano passado tive a sorte de publicar mais um livro que se chamou Estação e que o subtítulo é 25 anos a desenhar cidades, de vida entre cidades, peço desculpa. E isso teve a ver justamente porque no ano passado a minha filha fez 25 anos, a minha filha mais velha, e foi quando eu fui mãe a primeira vez e perante uma cadeira de rodas eu percebi que as cidades não permitiam que eu me deslocasse de um lado para o outro, que nem todas tinham a mesma capacidade de me receber. Mas andou de cadeira de rodas era por causa do carrinho de bebê? Portanto, nem sequer é amiga das mães. Ou seja, quando a cidade não é amiga das mães, não é amiga dos idosos, não é amiga das crianças, porque são tantas as múltiplas ratoeiras que todos os dias se colocam na via pública e que são problemáticas. Tem buracos, os passeios têm quinas vivas, têm pilaretes por todo o lado. Há tanto problema no espaço público de insegurança, de exclusão, de não conforto. É interessante estar a referir isso porque nos leva um pouco para o tema quase da igualdade e diversidade.
uma ex-responsável do Facebook e que também trabalhou na Google dizia que uma das razões pelas quais descobriu que era necessário dar um sítio de estacionamento mais perto do espaço onde se trabalhava às mulheres grávidas foi quando ela estava grávida. E que eles lá na Google, eu penso que na altura estava na Google, até lhe chamavam a baleia porque ela engordou muito. E ela conta no seu livro que foi quando descobriu, também a Paula descobriu a sua vocação. Sim, é que acredito mesmo, eu sou engenheira civil, trabalhei, tirei a área do planeamento do território, portanto eu sempre tive uma visão holística sobre o território e sobre a engenharia, não na ótica só de fazer uma infraestrutura que é uma ponte ou um edifício, não, eu sempre vi o território e sempre foi esse o meu trabalho, o meu campo de trabalho, mas quando vou trabalhar, e neste caso tive a sorte de estar 10 anos, foi assim que eu comecei a minha vida profissional na Câmara de Matosinhos, estive a coordenar uma divisão de trânsito e sou mãe. E eu percebo que os passeios não tinham dimensão para andar como carrinho de bebê, que haviam sinais no meio dos passeios, que havia muita sinalética de trânsito que impedia esta deslocação. O homem nunca teria descoberto isso. Eu acho que o homem às vezes anda distraído. Aliás, eu interrogo-me todos os dias porque é que nós negligenciamos tanto o trabalho correto e a responsabilidade técnica. Como é que nós negligenciamos tanto? Porque tudo aquilo que eu estou a dizer é algo que está até em lei. Porque nós temos leis que exigem, que estão subjacentes à forma de nós construirmos as cidades. E desenhar um espaço público também tem um decreto-lei, que é o decreto-lei 163 de 2006, de 8 de agosto, que diz que temos que ter corredores livres de obstáculos. E cada corredor tem que ter no mínimo 1,20 m. Então repare, quando eu estou a organizar o tráfego de uma cidade, e o tráfego não é só carros, não é só transportes públicos, o tráfego também é peões, é andar a pé. E o veículo de andar a pé é o chão. Então aquilo que me questionou foi, então mas como é que é? Então, eu nunca tinha pensado que o chão não era para todos. E agora digo-lhe hoje uma coisa ao fim destes anos todos de trabalho, quase 30, não é? Mas 25 de mãe, ou 26 já de mãe, que é engraçadíssimo. O andar a pé é o primeiro desejo de uma criança. E o andar a pé é o último desejo que um idoso não quer perder. Então, e por isso é tão incrível, e eu acho que isto até é arrepiante. Ou seja, onde é que está aqui o trabalho todo? De toda uma panóplia de gente que trabalha às cidades, arquitetos, engenheiros, geógrafos, não é? Até chegar aos homens do ambiente que insistem em pôr os caixotes de lixo em cima dos passeios, a quem está com a sinalética, a quem está com as lajetas e com o saneamento, a quem coloca tudo, até chegar ao decisor político, que é por norma, de forma conceptual, eu diria que o político, quem governa o território, se for, por exemplo, num município ou o Presidente de Câmara, ele deve ser visto como o administrador de condomínio. Onde é que está este cuidado? Repetindo a palavra de cuidar da cidade. E porquê que acha que não há esse cuidado? Porquê que, ainda há pouco disse, as leis existem, sim, as regras existem, porquê que não se cumprem? Porquê que não há esse cuidado? Do ponto de vista, apesar das declarações políticas sim, que têm exatamente. Olha, primeiro eu vejo sempre isto como algo que é novo no pensamento, na reflexão. Note-se que ainda no fim do século passado eu lidei com pessoas com deficiência em que os pais escondiam os filhos de terem deficiência, que andavam em carrinhos da Chico, por exemplo, passo a palavra de publicidade, porque não acreditavam que iam ficar com incapacidade permanente. A seguir à Segunda Guerra Mundial dava-se por mortas ou porque não tinham vindo do ultramar pessoas que até vieram, mas porque vinham com incapacidade muito deficientes e que não... Ou melhor, a sociedade sempre rejeitou aquilo que não era belo. E nós passamos a vida, e se aprendemos também na história da arquitetura, do urbanismo, a construir espaços para o homem belo e em auge de saúde, tipo 34, 35 anos. E nunca preparamos a cidade para a decadência. E eu também penso que do ponto de vista individual, isso é lamentável, e eu todos os dias faço esse exercício, que é, se eu falhar amanhã, se eu faltar, se eu desaparecer, eu tenho mais ou menos as coisas organizadas. Penso sempre isto. Eu estou sempre preparada para eu ter que ter um problema na minha vida, e eu não quero ser um suplício para os meus filhos, para a minha família, nem sequer na empresa.
Eu ando agora preocupada com a continuação. Quem é que me vai continuar? Não tenho filhos que façam aquilo. Isto é para fechar? Ou isto é para ter... Quem é que vai ser a minha sucessão? Tenho que a preparar. As cidades é a mesma coisa. O ciclo das cidades. A cidade tem ciclo. Porque elas são construídas e também depois vão tendo fragilidades. Tem a maturidade e depois vão tendo fragilidades. Como uma casa que é reconstruída, põe-se umas janelas novas e daqui a passados 10, 15 anos as janelas estão a precisar de reparações, os pavimentos, tudo tem ciclos. E nós não estamos preparados para esse ciclo. E o ser humano, isso é já algo que vai extravasar ao meu campo, mas diria que é muito da psicologia e talvez da sociologia. E eu entendo, eu sinto que a maior parte do ser humano não está preparada para o seu ciclo de vida. Nem admite, nem entende que vai ficar mal, que vai ter que andar com muletas, que vai ter que usar um andarilho ou que vai ter que ficar em cadeira de rodas. E só pode ser essa a justificação pelo qual, quando eu chamo a atenção a donos de obra que estão a fazer uma casa e que a casa não vai ser para o resto da sua vida, porque a casa não tem elevador, porque a casa tem escadas no início, não aceitam isso bem. Dizem, ai Paulo, pelo amor de Deus, leva-me não fales nisso. E é sempre isto que corre. Ou seja, há uma cultura, se calhar nossa, muito ocidental, porque nós vamos para o norte da Europa, já não está nada disso. As pessoas já preparam os pavimentos, preparam para não escorregarem, preparam para as pessoas que são mais vulneráveis, têm cuidado nas acessibilidades. Mas porquê é que acha que isso nos acontece a nós? Eu acho que é sinceramente de um povo cultural que é este e não é outro. E que está a demorar, mas estamos a conseguir, porque esse é o trabalho que eu faço. Eu há 25 anos, 26 anos, todos os dias. Qual foi o projeto que gostou mais de fazer, Paulo? Vila Moura. Vila Moura tem sido desenhado por nós. Claro que pode dizer assim, mas Vila Moura é fácil, não é uma cidade que vivam lá sempre. Mas a Vila Moura de raiz ou Vila Moura posterior? A Vila Moura recaixotada, vamos chamar assim. Vila Moura que envelheceu depois de 50 anos e que desde 2007 é a minha empresa, a MPT, que tem vindo gradualmente a fazer toda a cosmética para ela ser mais acessível, mais amigável para albergar todos sem exceção. E posso lhe dizer que nos últimos anos temos dados que confirmam que há imensa gente com mobilidade reduzida, pessoas idosas, famílias com crianças que é para Vila Moura querem ir, porque não tem obstáculos, não tem barreiras. E as crianças também? E as crianças podem brincar livremente, ainda agora estamos a construir também zonas para brincar as crianças. Portanto, e sim, outra, por exemplo, com muita complexidade, Beja neste momento, que é um centro histórico, muito histórico, denso, lindíssimo, com gente muito idosa, a perder a população todos os dias, e tem um problema com muitas cidades do interior e que são património, não são da humanidade ainda, mas são património. O seu chão é muito agressivo para o caminhar. A pedra não é a calçada à portuguesa, não, pedra é aquela torta, pedra, exatamente. Muito bicuda, com muitas quinas, não permite a mobilidade de todos. E isso faz com que as pessoas fiquem encarceradas em casa. E quanto mais idosas são, menos percorrem e menos sociabilizam, mais doenças têm. E o que é que tem feito em Beja? Levantamos os pavimentos, o centro histórico, colocamos 2 belos corredores agarrados por uma linha, que é a linha para marcar a visão, ou melhor, a linha de orientação dos cegos, e portanto fizemos logo 2 em 1, não é? Se por um lado conseguimos levantar a calçada e colocar uma mais confortável para uma pessoa com dificuldades se poder caminhar, por outro lado também já temos as guias de cegos em todo o centro. São quilómetros que estão neste momento a terminar no centro histórico, e porque é que a minha felicidade? Porque são as zonas que estão sobre a alçada da cultura. Exato. Muito difíceis de nós fazermos intervenção, não é como zonas que não têm, que culturalmente não são tão densas. E a Direção-Geral deixou. Conseguimos que deixasse ao fim de muitos anos e de muitas explicações. Eu acho que também estamos a avançar nesse sentido, ou seja, há 30 anos nós dizíamos à cultura que por exemplo, que o Castelo de Palmela não dava para todos, que a minha avó de 80 anos não conseguia subir para ver a Baía toda sobre o Sado, e hoje, ou sobre a Troia, não é? E hoje temos um castelo todo acessível. Ou seja, conseguimos nestes anos convencer... O Castelo de Palmela também é uma intervenção sua? É uma intervenção nossa de planeamento, não de projeto, mas de planeamento. Isso foi outra alegria que eu tive quando eu percebi que um rapaz de 44 anos, que nasceu e vive em Palmela, pela primeira vez teve acesso à paisagem e viu o mar, o Atlântico, visto lá de cima, e fez uma visita... O rapaz tinha de andar de cadeira de rodas? Que é de cadeira de rodas, fez uma visão 360 graus. E nesses minutos, são nesses instantes, nós vamos buscar a força toda de lutar muito, porque isto é uma causa muito difícil.
muito difícil. São muitos anos a tentar convencer os governos da nossa nação, as entidades públicas e privadas, toda a gente. E o cidadão. Que bloqueios é que ainda identifica Neste momento, para mim, o maior bloqueio ainda está na questão cultural. As pessoas não perceberem que um dia vão ter mobilidade reduzida e que o simples chão que caminham não é acessível. Ou não entenderem que, por vezes, estão a gastar imenso dinheiro a construir algo edificado, seja edifício ou espaço público, que não vai ser para todos. E, portanto, há aqui uma questão mental e cultural, não é? Porque a mobilidade é um direito. Está na nossa Constituição. Quem não tem mobilidade não tem liberdade. Repare, hoje o governo fala muito e bem, na minha perspectiva, do primeiro direito, que é a habitação. E eu ando a dizer há muito tempo que o segundo direito é a mobilidade. Primeiro temos de ter uma habitação condigna, pois isso está fora de hipótese. E ainda há quem não tenha. Portanto, a importância que ainda temos do nosso país trabalhar essas matérias da habitação. Segundo, temos que ter capacidade de mobilidade. Porque no dia que cada um de nós não a tivermos, nós não temos liberdade. Perdemos-la. Que medida é que a Paula adotaria que, na sua opinião, se fazia a diferença? Aquele efeito de uma medida pequena com um efeito máximo? Eu costumo dizer, bastava colocar 2, 3 quilómetros de uma cidade completamente acessível, de uma cidade do centro, onde se passa tudo, onde tem o comércio, onde tem os serviços, onde tem os restaurantes, que levantar a calçada e colocar como se fosse uma carpete, uma bobine não é? Que abre, e pararmos numa esplanada. E nós iríamos verificar rapidamente que quase todas as pessoas vão passar a circular nesse sítio. Mas é que é tudo, são os senhores de tacão alto, são as pessoas mesmo de sapatilhas. Porquê? Porque é o sítio mais confortável. E então eu acho, aliás, eu tenho tentado fazer esse exercício e consegui. Em Portimão, em Vila Moura referi, estamos a fazer em Faro, fizemos em Beja, fizemos agora recentemente em Guimarães, estamos a fazer em Braga. Ou seja, eu acho que esse é o exercício que todos nós temos que pensar. E era importante que o governo ajudasse a implementar estas ideias. Mas como é que o governo pode ajudar? Basta que, até nos pacotes de financiamento que têm para o país, que são divididos em centenas e milhares de envelopezinhos, tenham para eliminar barreiras. Eliminar barreiras na globalidade, não, sem qualquer problema ou tabu por destruir, entre aspas, a calçada à portuguesa, que é algo que eu tenho imenso respeito e que eu sempre nos meus projetos tenho cuidado de não estragar, mas de integrar, porque nós temos que integrar. A mesma coisa que eu, engenheira civil, trabalho com integração permanente de várias disciplinas, não é? Tenho os arquitetos, os paisagistas, os planeadores, os geógrafos, e portanto é o mesmo exercício. Depois, a outra questão muito paradigmática é exigir a fiscalização. Ponto. Não há, porque as leis existem, mas ninguém faz. E portanto, se um técnico, engenheiro, faz um edifício e a estrutura tem um problema, ou há um bloqueio nas águas pluviais e rebenta a canalização toda, e se chegar à conclusão que o erro foi projetista, nós temos problemas enquanto projetistas, podemos perder a carta profissional, somos chamados à atenção, fala-se do assunto, aponta-se com o dedo. E há esses problemas também de ficar temporadas sem poder assinar projetos. Ora, as acessibilidades é uma infraestrutura que nunca foi vista como uma infraestrutura. Aliás, ela não está reconhecidamente em lado nenhum de especialidade. Ela não está na engenharia, ela não está na arquitetura, ela não está no urbanismo. Porque eu entendo que, eu vejo que o espaço público nunca foi um lugar muito relevante em Portugal. Ao contrário de Espanha, e basta passar a Galiza, nós estamos em Valença e vamos para Tui e vemos uma diferença brutal. Em Tui, aqui no norte, as pessoas acabam de trabalhar e vão todas para as esplanadas e estão todas a conviver não é? E a vivência urbana é impressionante. Miúdos, está a chover e as crianças estão a brincar umas com as outras, os pais não se preocupam, estão na esplanada e vê-los a brincar. Nós portugueses sempre fomos mais retraídos nesse comportamento de espaço público, e o espaço público é um direito de exceção. Porquê que pensa que isso acontece? Porque de facto os espanhóis, nós vemos a partir das 5 da tarde, é cultural. Os espanhóis saem todos à rua, não é? Eu acho que é cultural. E nós não. E estamos tão perto, terá a ver também com o nosso espaço público não ser tão agradável? O nosso espaço público nunca foi trabalhado. Repare, mesmo até aqui no norte, havia as casas no povoamento disperso, às vezes havia 2 ou 3 casas que se viravam num espaço que se chamavam de quinteiro, que era intimista.
nem era social, além do centro da freguesia, que normalmente onde havia o Pelourinho e ali passava-se qualquer coisa à volta. A própria arquitetura era fechada. Recordo que as casas do norte são casas quase todas em pedra, com janelas pequeninas e, portanto, sem varandas. Nós somos todos o reflexo. E se calhar depois, pronto, pensando em ditaduras de muitos anos, claro, não é? Obviamente. Sim, que os espanhóis também tiveram. Sim, mas se calhar tiveram, pronto, pode também já está na alma, não sei, não é? É que é no muito, espírito. a diferença é brutal. Basta uma pessoa ir à Espanha que vemos uma diferença, em relação enorme. Isso é que me preocupa. Ao usufruto do espaço público. E agora imagina o problema que eu tenho em Portugal, agora tirando desta componente de escala muito humana, que são as acessibilidades, e partindo para aquilo que fazemos no dia a dia, que não é só acessibilidades, mas é trabalhar a mobilidade geral de uma cidade. Temos que lidar com o tráfego, com o trânsito, com os carros, com os transportes públicos, com as bicicletas, hoje com as trotinetes. E agora é assim, nós estamos aqui tão perto todos na Europa. E parece que continuamos a não aprender com aquilo com as nossas viagens, porque nós vamos a Bruxelas, vamos a Paris, vamos a Inglaterra e nós andamos imenso a pé. Nós andamos de transporte público, andamos de metro. E nós aqui em Portugal insistimos em não andar em nada que não seja o automóvel. As nossas locações andam na ordem de 60% a 70% de automóvel. Nas últimas décadas, em Portugal, nomeadamente nas 2 áreas metropolitanas, estamos cada vez mais a aumentar as cadeias de locação em automóvel. Mas isso não será porque os transportes públicos se degradaram muito? Degradaram-se, mas é preciso trabalhar essa matéria, é preciso termos políticas mais fortes de transporte público e não chega a trabalhar setorialmente. E nós estamos também, eu tenho sempre a ideia que em Portugal temos entidades que trabalham os transportes públicos, outras que pensam, e alguns lobbies muito recentes, e bem, na minha perspectiva, que trabalham a bicicleta e os modos suaves, onde eu faço também parte desse lobby, entre aspas. Mas atenção, eu faço, mas eu estou sempre a tentar agarrar tudo como uma rede, não é? Porque eu só sei trabalhar as redes das redes. Eu sei é que o caminho é a sustentabilidade, é andarmos mais a pé, é fazermos mais viagens de bicicleta, se pudermos. Porque há pessoas que nunca vão poder, não é? É andar mais transporte público, mas os nós das redes, que são os multimodais e os interfaces, são uma preocupação muito grande minha e do meu escritório, por exemplo, da minha empresa. E isso é o trabalho mais difícil, que é quando tem que se juntar os layers de trabalho. Mas e sabe, isso há pouco recentemente a zona de Lisboa e Val do Tejo fez uma alteração nos transportes públicos e lançou a Carris Metropolitana, que tem sido um fracasso. As pessoas queixam-se imenso e porque degradou-se o serviço. Como é que a Paula consegue compreender que se tenha feito uma mudança para pior? Pois, é que está a ser feita para pior. Eu tenho a ideia que em 2019 nós estávamos a ter progressos positivos. Aliás, o governo tinha apostado um pouco na mobilidade sustentável, tinha definido tarifários mais baixos, tinha dado passos sociais, nomeadamente nas áreas metropolitanas, estava a começar a haver um murmurinho já até nas capitais distrito, que se calhar tinha tendência a ser essa, ou seja, temos que baixar os preços do transporte público, aumentar as frequências, a própria legislação. Baixar os preços não chega. Porque se não se oferece mais quantidade de transporte, as pessoas tentam ir de transporte, mas depois perdem o transporte. Claro, mas em 2009, se nós nos recordarmos um pouco, estávamos a começar a ir por um caminho muito interessante. E eu até dizia já na altura, e até escrevi algumas coisas, aliás, até fui chamada uma vez à televisão para comentar que estávamos a ter menos trânsito no Porto na VCI. Imagina! E estava-se a verificar o mesmo em Lisboa, porque havia, e eu conheci várias famílias que tinham 2 carros e começaram, um foi vendido e ficaram só com um e o casal foi-se resolvendo e andando no transporte público. E estava a haver essa aposta, só que entretanto meteu-se o Covid e aí é que é o caos total. Há o desastre completo com o Covid e o meu pessimismo vem dessa altura, vem de perceber que o Covid, ao contrário daquilo que eu pensava, que fui para casa e pensei, eu agora, Paula Teles, é que vou ter aqui o meu caminho aberto, porque as pessoas vão perceber o que é isto de termos que ficar em casa presos, do problema do planeta,
Do problema que aconteceu das alterações climáticas, porque ninguém é bom ter memória, e nós tivemos um problema de saúde pública arrastada por problemas ambientais. Ou será que ninguém percebe isso? Ainda hoje era notícia de manhã que nos últimos 8 anos tivemos as temperaturas a nível mundial mais elevadas de sempre. Mas pensou que as pessoas iam ter mais consciência do impacto das alterações da mesma maneira que eu tive, e eu já andava nisto há muito tempo, e eu hoje sou uma miúda, como dizem no Porto, uma menina, no Porto chamamos uma menina, que estou a fazer muitas deslocações a pé, e não andava muito a pé. Quando eu vejo que é 1 quilómetro que eu precisava para andar a pé, eu vou a pé. Tento deixar, por motivos de saúde, eu percebi que fiquei muito mais elegante. Porque comecei a andar mais a pé, porque tinha que me mexer, porque estava sempre sentada a fazer teletrabalho, comecei a fazer caminhadas ao fim da tarde, até hoje não as desfiz. Mantenho. Mas estava à espera que as pessoas também começassem a usar mais transportes e que tivessem públicos. Esta consciência, porque nós todos... Mas há algum estudo que mostre porque é que as pessoas não usam tanto o transporte público? Sim. A minha percepção é de que não há transportes públicos que satisfaçam o perfil da procura. Eu diria que é a percepção correta. E é isso que está a acontecer. Eu conheço pessoas que já estavam a andar de transporte público e nunca mais andaram, porque houve uma falta de aposta no transporte público. Portanto, eu torno a dizer, houve uma interrupção. Se a Paula mandasse, era no transporte. O transporte público é essencial, e a nossa solução das alterações climáticas naquilo que tem a ver com as emissões da mobilidade só pode ir por aí. Aumentar as políticas em matéria de gestão de transporte público, ou seja, transportes com maior frequência, maior relação entre as linhas, ajustamento de linhas entre as linhas e o sítio da própria procura. Note-se que nós estávamos a viver em 2019 uma mudança de legislação que tinha 50 anos, em que era o Estado que fazia a gestão dos transportes públicos através do IMT, com sede em Lisboa, e tinha até dezembro de 2019 que vir para as câmaras municipais e para as CIMs essa competência. E, portanto, nós estávamos a começar um exercício de descentralização que, a meu ver, era muito positivo em matéria de transportes, ou seja, os transportes têm que ser geridos numa escala mais local, para se afinar aquelas concessões que tinham 50 anos e que estavam no papel e a ser feitas. Mas essa escala mais local também não desresponsabiliza a classe política. Eu estou muito focada com o que se tem passado agora na Carris Metropolitana, criada na área metropolitana de Lisboa, em que na prática, neste momento, o cidadão que usa os transportes públicos não tem ninguém para responsabilizar politicamente. Eu penso que não pode ser assim, porque, e acho que o cidadão se calhar não sabe, porque neste momento as competências dos transportes públicos passaram para as câmaras municipais, ou, se caso elas se entenderem por bem, para o nível de estrutura superior. Exato, foi isso que fizeram. E a nível de estrutura, mas as câmaras municipais não deixam de ser... As áreas metropolitanas. As áreas metropolitanas, mas as câmaras municipais são as responsáveis pelo território estar bem ou mal irrigado. Têm que fazer a avaliação nas áreas metropolitanas. Portanto, têm que fazer essa monitorização. Portanto, a responsabilidade... A Paula tem trabalhado nesta área do transporte. Qual é que é o exemplo para si de boas práticas? No nível de transporte público temos muito pouco. Eu peço desculpa, temos muito pouco. Claro que o Porto e Lisboa... Temos muito que fazer. Claro que Porto e Lisboa, por lógica, por serem as duas cidades que têm mais cidadãos, têm tido, incomparavelmente com o resto do território, têm uma aposta muito mais forte e digna no transporte, seja ele rodoviário, seja metropolitano, ou mesmo aqui no caso do Porto, metro, ligeiro, como nós sabemos. E ainda agora, neste momento, nós estamos no Porto com várias linhas que são absolutamente determinantes para a mobilidade da cidade. Mas... O país não é só o Porto e Lisboa, e há uma falha completa a nível de transportes em todo o país, para fora das duas grandes cidades. Eu diria que são as pessoas que são mais o grupo que está pior servido de transportes. O grupo pior é o território do interior. Isso nós, quando chegamos a Évora, a Porto Alegre, Guarda, Bragança, isso é transportes e em tudo.
Portanto, são territórios cada vez com menos população, com população mais envelhecida, ainda com algumas pessoas a viver nas aldeias que necessitam de fazer algum transporte e, portanto, em que as políticas terão que ser outras, porque aí já não se justifica andar um autocarro de manhã e à noite com motorista. Portanto, nós já estamos há muito tempo em Portugal, torno a dizer, desde essa altura, dessa mudança de legislação, a fazer uma transformação de carreiras daquelas mais regulares e clássicas, daqueles autocarros grandes, para transportes flexíveis e a pedidos, que pode, por exemplo, ser um táxi, que pode estar na aldeia e ir todos os dias ao centro da vila. Uma coisa é certa, a legislação desde 2019 diz que não pode haver nenhum aglomerado com mais de 40 habitantes que não tenha acesso aos transportes públicos, pelo menos uma vez por dia à sede do município. A senhora Paula Teles, quem nos estiver a ouvir, ou quem nos vai ouvir, pode-se rir disso, porque deve existir imensos casos desses. Não existe. Portanto, é assim, nós temos um país com muitas velocidades também na área da mobilidade, e é isso que aqui é importante referir. Mas também temos boas práticas. Permita-me que lhe diga, por exemplo, Braga. Braga tem um sistema de transportes da própria Câmara. E é a Câmara que gera os transportes, é um estudo. E funciona bem. Funciona muito bem. E tem funcionado muito bem, tem vindo a aumentar gradualmente o número de utentes, tem vindo cada vez financeiramente a ser mais rentável e, portanto, agora é um sistema que já vem há longos anos para cá, que tem vindo a sofrer melhorias e que a Câmara não desiste de perder aquele trabalho. Ou seja, é possível pôr as pessoas a andar de transporte. Claro, eu acho que é possível. Agora, sei que são trabalhos muito complexos, que exigem conhecimento e recursos humanos muito específicos e nem sempre os autarcas, e não me levando a mal quem nos ouve, estão virados para aí. Ou seja, hoje vivemos muito um mundo que deve estar tudo ao privado. E há coisas que nem sempre pode-se dar ao privado. Eu costumo dizer assim, eu lamento muito viver num país em que, por exemplo, a eletricidade foi para um privado, em que os correios estão num privado, em que os comboios não estão, mas quase que estiveram. Porque o transporte público, se é público e se é um direito, termos de mobilidade, como é que ele pode ir parar depois a tantos privados que depois ficamos nós que estamos às vezes por vezes a trabalhar no serviço público encalhados, e é mesmo assim que esse termo muito até nortenho, porque queremos mudar uma carreira e não se pode mudar porque está assim a concessão e não pode ir para ali. Assim é impensável, porque há um investimento... Mas isso não será porque as concessões estão mal feitas? Porque as concessões são por vezes pouco flexíveis e quando e por isso é que Braga tem aqui um reverso da medalha, é que aquilo é gerido pela Câmara, e se a Câmara entender que Braga tem agora mais 30 mil habitantes, chegaram não sei quantos brasileiros a Braga tem a faca e o queijo na mão, para de um dia para o outro fazer alteração de percursos, meter mais um motorista, compra mais um autocarro e põe em linha a circular. Não é confusão. Agora, claro que sim, é difícil, deve ser. É complicado para o Presidente? Pois eu nem imagino, deve ser muito difícil, porque quanto mais nós fazemos, mais somos criticados. E esse é também um dos problemas. Eu por vezes sinto que as câmaras municipais, por ausência de recursos humanos e por ausência de recursos qualificados, que dou aqui um parênteses importante, cada vez estão com menos recursos. E eu que acompanho as autarquias há 30 anos, vejo a dificuldade que elas têm naquilo que são os recursos humanos de trabalho interno. Note-se que nós estivemos numa troika que proibiu de injetar recursos humanos nas autarquias e que elas, ao fim destes anos todos, quase 10, 12 anos, só agora é que começam gradualmente a abrir uma vaga para um técnico. Há câmaras que não têm ninguém, têm 2 engenheiros. Os engenheiros que estão lá na Câmara não dão nem para preparar os cadernos de encargos para os concursos públicos. Pensa que os serviços das câmaras se degradaram? As câmaras têm os serviços muito em mau estado por degradação dos serviços, por ausência de pessoal. 2, também as próprias entidades do governo, se me permitem, também estão. Aquilo que se falarmos nas instituições do governo técnicas, estão com muita dificuldade de agilizar mecanismos, tudo demora. E, portanto, há aqui que é preciso uma revolução a nível da administração pública, no meu entendimento, e eu digo isso com toda a tristeza, porque todos os dias trabalho com o público, serviço público, não trabalho para privados, nem nunca trabalharei. Quando tem os seus interlocutores são fundamentalmente do Estado, sim, não é? A administração pública, as autarquias. Sim.
O que é que identifica? Porque todos se queixam de falta de pessoas. Onde é que estão as pessoas? O que é que identifica nessa sua... É difícil de dizer. Eu acho que as pessoas, primeiro, não houve reforços, como eu referi há bocadinho, na última década. Segundo, há muita gente que se está a reformar neste momento. Estão também a abrir bastantes vagas recentemente para jovens. Mas aqui há uma questão que eu acho que há pouca memória. É que os jovens, quando chegam a um sistema tão complexo, de burocracias tão complexas como são as autarquias ou as entidades mesmo governamentais do ponto de vista técnico, se não tiverem quem passe a mensagem, não vão conseguir. E eu tenho essa dificuldade. Eu vejo jovens nas câmaras municipais neste momento que não sabem qual é o procedimento para levar um assunto a uma reunião de câmara. E também já agora, do ponto de vista político, quase igual. E vamos piorar. E eu digo isto com muita tristeza minha, porque entendo a importância enorme que têm os políticos na nação, nas diferentes escalas da governação. O que é que diz que vamos piorar? Porque cada vez mais é muito duro estar na política. Quem lida com os políticos percebe que hoje, na mínima questãozinha de um regulamento, de uma legislação, comete-se uma argolada e está tudo aí com a PJ e está não sei o quê. E, portanto, eu começo a ver poucas pessoas interessadas para ir para a política, para serem candidatos aos partidos, para serem candidatos às câmaras municipais, até porque também financeiramente, quem for muito bom não precisa de ir para uma câmara municipal porque vai lá ganhar um ordenado muito reduzido. Da mesma maneira, quem não quiser trabalhar com muito gosto na profissão e trabalhar como quem gosta, como nós as duas pelo menos sei que fazemos isso pela noite dentro, acho que tem um bom sítio para ir para as autarquias se elas continuarem desta maneira. Porquê? Porque depois não há uma organização que esprema, que organize, que oriente, que ponha as pessoas a toque de caixa, vamos dizer assim. E, portanto, há aqui, no fundo, plataformas ainda pouco... que foram quase abandonadas. Ou melhor, estão quase a ser abandonadas. Isso preocupa-me muito. Como cidadã, porque tenho muito receio amanhã de termos um país que, se continuar desta maneira como aquilo que eu vejo, os diretores de departamento cada vez mais idosos, a nova geração a não vir acompanhar porque nem sequer entra e nem tem muito tempo, porque não houve esse tempo de passagem de informação. Não houve, esta década foi terrível. Mas hoje em dia a engenheira Paula já está nesta área há muitos anos e tem como interlocutores as câmaras e a administração pública há muitos anos. Hoje leva mais tempo para conseguir pôr no terreno um projeto seu que dependa de autorizações? Sim, muito do que levava no passado? Isso demora muito mais. É engraçado, ao contrário das soluções, que é mais fácil eu convencer de que temos que reduzir as faixas de rodagem, porque já compreenderam, não é? Que temos que aumentar os passeios. Temos o salto cultural, sim, mas em contrapartida? Demora tudo muito mais tempo, porque são imensas as entidades que têm que avaliar, seja a IAPA, basta ter uma linha de água, tem que ir para a IAPA, basta estar num ambiente de cultura, tem que ir para a cultura. É tão complicado a nível das entidades, e torno a dizer, e essas entidades têm 2 funcionários por uma região norte. Portanto, são centenas de projetos, ou em Lisboa. A burocracia aumentou e há menos pessoas. A burocracia aumentou, por um lado, e por outro lado, havendo menos pessoas, demora mais tempo o despacho, não é? Qual é que era a sua, estamos a terminar? Sim, e depois o ciclo político. Isso é gravíssimo, porque eu sou do tempo em que um Presidente de Câmara podia concorrer muitos anos. Agora são 12 anos. Mas também... Acha que 12 anos é pouco tempo? Para fazer uma cidade ou um território não dá tempo, porque para planear, para fazer o projeto e para fazer a obra não dá muito tempo, porque depois as pessoas não deixam um autarca estar... Acha que um autarca ganha umas eleições ao fim de 4 anos sem aparecer nada no terreno de obra? E o Presidente da Câmara disse assim, olha, tivemos a planear. E as pessoas, tiveram a planear. Esta falta de cultura também de planeamento em todos nós desvaloriza depois também a atitude política, que depois também, quando a Paula Teles chega lá e diz assim, Presidente, olha, não faça essa obra, primeiro vamos planear, vamos ver para onde é que vamos começar, vamos fazer uma radiografia, vamos ver onde é que estão as feridas da cidade, vamos ver onde é que estão os problemas e as fragilidades e vamos então depois ver que projeto é que vamos fazer, depois encomendar os projetos às diferentes equipas, depois lançar concurso para... Bem, entretanto, passou os 4 anos e o Presidente da Câmara, desgraçado, está sujeito a perder as eleições. Por isso, também isto volta-se ao início da nossa conversa. É que as pessoas também não, participam pouco, penso eu, no serviço público e têm muito pouca atitude de participação pública. Nós somos um povo
E eu sinto isso porque eu faço muitas apresentações públicas nas câmaras municipais e às vezes estou a falar para meia dúzia de gatos pingados, ou estou a falar para 3 ou 4 pessoas da Câmara, ou são sempre os mesmos. Quando era importante as pessoas irem ouvir um debate que se faz sobre uma proposta que vai mudar uma rua, que vai um transporte público que vai ser outra coisa, mas as pessoas não saem de casa para ir ouvir, mas depois vão dizer mal para as redes sociais. Não têm o sentimento de que a cidade é delas. E a cidade é dela. E qual é que era a sua cidade? Nós estamos mesmo a terminar. E vamos terminar assim. Qual é que era a sua cidade de sonho? Tem uma cidade que é a sua referência? Não. Além da sua cidade de sonho? Assim, há uma que se aproxima, pelo menos. Há alguma que se aproxima? Assim, eu tenho uma cidade de sonho. Uma referência tenho, não é? Basta ir aqui a Pontevedra, à Galiza, e ver Pontevedra. Portanto, vais ir a Pontevedra, que está aqui na Galiza, que é uma cidade que exatamente quando eu comecei a trabalhar, era uma cidade cheia de carros, com imensas mortes e acidentes rodoviários por mês, e onde não havia nenhuma qualidade de vida, e as pessoas estavam sempre com com problemas de doenças, e onde o médico da terra, que estava sempre a dar Xanax e receitas médicas por causa do stress e do dióxido de carbono e tudo andava à volta daquilo, diz assim: não, eu acho que a minha função já não é ser médico, é ser presidente de Câmara. Porque eu vou mudar, vou desenhar a cidade de outra maneira, vou pôr as pessoas a caminhar, vou criar sistemas de cortinas verdes, vou criar corredores verdes, vou abrir as ribeiras da água, vou apostar no comércio tradicional, vou pôr as pessoas a conversarem, que elas precisam de conversarem. E já não estão a ter tempo a conversarem. E há 30 anos ele está lá e a cidade ganha prémios a nível mundial. É uma cidade 30 anos, há 30 anos da Câmara de que não perde, nunca perdeu eleições, e teve quase a perder no início porque era só obras e obras, e as pessoas tinham também os hábitos que nós temos hoje aqui no Norte em particular, que é fazer tudo de carro. E portanto é uma cidade de referência que eu tenho, porque é aqui ao lado e é possível, não é no Dubai, não é aqui ao lado. Agora, a cidade dos meus sonhos, eu que viajo muito pelo meu país, não é? Isso é engraçado porque há quem viaje pelo mundo inteiro. Eu viajo muito, mas considero o meu país. Eu iria buscar um bocadinho de Évora, que é património da humanidade, com toda aquela beleza paisagística. Depois iria buscar um pouco daquilo que se tem feito agora em Beja. Dava um salto, se calhar, e colocar os corredores verdes que estamos a colocar em Vila Moura. Se calhar uma parte da cidade ia buscar agora o que conseguimos em Guimarães, que é o comboio está num lado da cidade e a estação de autocarro está do outro, mas conseguiu-se chegar à conclusão que vamos ter que juntar, e não é o comboio que vai mudar, é a estação que vai mudar, porque temos que ter os nós modais, e portanto vai ser outra coisa. Ou chegar a Braga com bairros que acabamos de tirar trânsito, tiramos trânsito, e bairros de 20, 30 mil habitantes em que era tudo caótico, feio, inseguro, e hoje vemos as pessoas livremente a saírem dos 8º, 9º, 10º pisos e a usufruírem de espaço público, a conviverem, meninos a fazer o trabalho de casa nos bancos e nas mesas que colocamos nos jardins, os jardins que criamos. Ou seja, isto para dizer, são as viagens na minha terra que fazem a cidade dos meus sonhos, não é? Um pouco de cada sítio, mas o que eu desejo é que o futuro faça com que todos nós que desenhamos cidades aprendamos a colocar a mobilidade e a respeitar a mobilidade como cerne de toda esta estrutura, porque se nós precisamos de arrumar a casa e arrumar a cidade como arrumamos a nossa casa, dar-lhe espaço para ela arejar, para entrar o sol, para ter verde, para ter jardins que há 50 anos não se fazem em Portugal, por exemplo. Fazem-se parques da cidade, mas isso é outra coisa. Não se faz os pequeninos jardins de proximidade onde se leva o cãozinho, onde se conversa com o idoso. E, portanto, é esta cidade à escala muito humana, em que a mobilidade é, de facto, algo muito essencial, que eu gostava de desenhar e de transformar. E que gostava que os jovens, essencialmente, que me vão ouvindo, que ganhem vontade de fazer este trabalho, porque é um trabalho muito multidisciplinar, com uma visão muito holística e que normalmente não se aprende num curso único da universidade. É preciso tirar um curso básico, imagina engenharia ou arquitetura, vamos dizer assim, e depois encarreirar por equipas multidisciplinares, como é a minha, por exemplo, que tem esta sorte, este privilégio enorme de percorrer o nosso país de uma ponta à outra e poder fazer territórios com mais velocidade. Muito obrigada, engenheira Paula Teles.
Esta foi mais uma conversa com o CEO. Muito obrigada por nos ter ouvido. Obrigada, eu.